Olá, tudo bem? Quero mostrar hoje esta HQ fantástica que eu li, que eu terminei de ler essa semana. Borgia, do Alejandro Jodorowsky e do Milo Manara, editada pela Pipoca e Nanquim, saiu agora em 2023. O Milo Manara é bem conhecido, né, pelos seus quadrinhos eróticos, celebrados aí como uma das grandes obras de arte, né, da sua trajetória como desenhista, quadrinista. Eu tenho aqui um dos volumes da obra da série Caravaggio. O Milo Manara nasceu em 1945 em Luzon, na Itália. E o Alejandro Jodorowsky nasceu no Chile em 1929. É vivo ainda, mora com sua esposa em Paris. Aqui eles vão trazer a trágica e profana história dos Borgias, que sempre fascinam, né? Eu já vi aquela minissérie, eu tenho ela inclusive. Tem um outro volume aqui do Alexandre Dumas, sobre os Borgias, que eu tô lendo aos poucos, mas essa HQ me surpreendeu. Pela beleza, pela plasticidade, ferocidade também, sensualidade, tudo isso aparece dentro desta HQ. No século XV, a polêmica família Borgia, sob o comando do famigerado patriarca Rodrigo Borgia, se destaca na Itália e em meio aos cristãos ortodoxos ao assumir o cargo mais alto da Igreja Católica, o papado. Durante o período em que estiveram no poder, os Borgias foram acusados de simonia, envenenamento, fratricídio e incesto, entre outros crimes. Fulgurante símbolo da decadência da Igreja no final da Idade Média, o ocaso da dinastia Borgia é retratado pela pena afiada do roteirista Alejandro Jodorowsky, da trilogia Incal, e pela sedução perturbadora da arte de Milo Manara, que fez também O Rei Macaco, que traça uma analogia com a erosão moderna de sistemas religiosos e do papel das superpotências atuais na geopolítica mundial. Violência, luxúria, ganância, manipulação, promiscuidade e conspirações costuram o tecido deste épico histórico. Esta edição definitiva compila todos os 4 álbuns originais de Borgia, que foi lançados entre 2004 e 2010, em 228 páginas coloridas. Então aqui nós temos os 4 encadernados, a edição completa, definitiva, desta obra fascinante. Quero mostrar algumas páginas. Aqui nós temos então a primeira parte, o primeiro livro, Sangue para o Papa. Veja a abertura. Que coisa esplendorosa. Depois, a segunda parte, O Poder e o Incesto. Lembrando, né, que essa história é bem conhecida desta família Borgia, né? A Lucrécia Borgia aqui, olha. Ele tinha 2 filhos, o César Borgia e o Giovanni. E era uma disputa terrível, né, por poder, intrigas, etc, né? Terceiro encadernado, As Chamas da Fogueira. Deixa eu achar aqui para mostrar para vocês que coisa maravilhosa. As Chamas da Fogueira. Isso aqui deve ser as capas originais, porque antes do capítulo tem essa folha amarelada e depois aqui a capa, certamente, do livro, né? Aqui o terceiro livro. O quarto livro, Tudo é Vaidade. Aí já é a parte final. Olha que coisa bonita. Eu tenho que tomar cuidado aqui no que mostrar, né? Tem umas coisas bem trágicas e sensuais. O que eu gostei aqui é a organização da história, o enredo, o ritmo, o movimento de tudo isso aqui. E a predominância da cor vermelha. Quase que em todas as páginas nós temos o vermelho imperando, né? Então não dá para ficar mostrando tudo aqui, mas é uma beleza infinita.
Isso aqui é um deleite. Se você não gosta de quadrinhos, quer começar a ler, pegue aqui. Não se assuste, claro, né? O tema é pesado, mas o desenho, o estilo, o roteiro aqui dessa HQ é fantástico. Tudo fantástico. Tudo traz beleza, traz emoção. E você começa a profundidade também tem aqui dentro, né? Eu tenho um nicho aqui na minha estante com HQs. Ainda estou mostrando aos poucos as minhas obras. Eu já li muita HQ, já doei. Tem umas que eu passei para frente, mas eu guardo umas aqui. Tem umas para serem lidas também. E essa aqui vai ficar. Olha aqui como eu falei do vermelho, né? O vermelho é uma cor que prepondera nessa HQ. Lembra aí a roupa dos cardeais, né? Tudo isso. E no final aqui nós temos, quase que eu mostro a última página, nós temos vários textos interessantes. Temos um texto interessante, mas várias capas. Que coisa linda. Olha que coisa bonita, né? O vermelho. E tem um texto aqui do Alejandro Jodorowsky, um texto agora de 2011, em que ele comenta o fascínio que a história dos Borgia exerceu na vida dele. Então o texto se chama Os Borgia e a Máfia. Então ele vai falar dessa família originária da Espanha que entra na Itália, sendo apoiada aí pelo rei Alfonso de Nápoles em 1455. Vai falando das lendas envolvendo essa família. Até que eles chegam ali em Nápoles, eles começam a buscar essa ambição, né, de estar assim, acima dos outros. Então vou ler um trecho aqui. Os Borgia tinham sede absoluta de poder. Numa Europa que havia perdido toda a esperança na bondade de Deus, a peste bubônica lhes revelara a miserável precariedade da vida humana, e que em seu amargor de órfã, privada de um pai supremo, entregava-se aos prazeres em busca de consolo. Rodrigo Borgia, que se tornara então o Papa Alexandre VI, dedicou-se ao tráfico de uma poderosa droga, as bulas papais, que concediam perdão pelos pecados. Qualquer cidadão podia, sem medo, matar, roubar, especular, cafetinar e prostituir-se, cometer incesto e entregar-se à gula desenfreada. Por um punhado de ducados, a igreja oferecia a absolvição e a garantia de que Deus o receberia em seu seio. Essa paixão dos Borgia pela vida, pelo domínio sobre a humanidade, o desprezo pelo castigo divino, a absoluta falta de moralidade, contrabalançada por uma admiração espantosa pela arte, me fascinou. Então era o Rodrigo, a filha Lucrécia, os dois filhos, o César e o Giovanni. E eles tinham também um capanga, que é um personagem interessante que vai aparecer lá na minissérie também, o Miqueleto. Saber que na raiz da respeitável igreja atual havia um aventureiro espanhol, um ladrão astuto, cercado por suas amantes prostituídas e por seus filhos, cada um deles encarnando um auge e um abismo espiritual. César, força e despotismo. Lucrécia, beleza e luxúria. Giovanni, inteligência e vaidade. Godofredo, pureza e estupidez. Tem o Godofredo também. Então são três filhos homens, né? Que me remeteu a lótus, uma planta que produz flores deslumbrantes, crescendo em pântanos imundos. Cedi então à tentação de escrever um roteiro de quadrinhos, na forma de um vasto afresco histórico sobre a criação, o desenvolvimento, a morte dessa família que exerce tamanho fascínio, tão semelhante a outras tantas que atualmente dominam o nosso planeta. Então aqui, além da família, que é o centro aí da história, nós temos Maquiavel, temos também Botticelli aparecendo, Savonarola, Leonardo da Vinci, e depois lá para o finalzinho, que ele vai aparecer, mas também o Papa Júlio II, que será o Papa de Michelangelo. Ele é o Cardeal della Rovere, que aparece durante todo a HQ, e no final você fica sabendo que ele será o futuro Papa Júlio II, né, que vai aí assumir no lugar do Alexandre VI, que é o Rodrigo Borgia. Daí continua o Alejandro Jodorowsky dizendo:
O desenhista que me pareceu mais apropriado para ilustrar meu manuscrito foi Milo Manara. Quem melhor poderia representar o Renascimento, com seus sacerdotes, reis, guerreiros, filósofos, artistas, místicos, fanáticos, prostitutas, ladrões, crimes, orgias e pestes? A delicadeza de suas linhas e cores, a beleza de suas mulheres, comparavam apenas as de Botticelli, a pura liberdade de sua sensualidade, sua elegância italiana e sua profundidade psicológica lhe permitiam retratar, com um gosto impecável, as terríveis atrocidades dos Borgia. Então Alejandro faz o roteiro e o Milo Manara os desenhos. É isso mesmo, vou mostrar aqui para vocês, né? Vejam, uma festa aqui, né? Como que o Milo Manara reproduz essas situações com beleza, com elegância. Os traços são incríveis, né? A maneira como isso é transmitido na obra. Eu temia que esse grande artista recusasse minha proposta. Para seduzi-lo, prometi que no terceiro volume pediria para desenhar o quadro que Botticelli, atendendo a um pedido de Savonarola, queimou na fogueira das vaidades. Imaginei que seriam 3 ninfas marotas despertando Eros, um belo jovem alado. Era uma tentação, assim como uma loucura. Manara corajosamente aceitou o desafio. Mas não apenas isto. Ele também entendeu que meu roteiro metaforicamente tratava do nosso mundo atual. Então vou mostrar para vocês esse momento em que o Botticelli leva lá para o Savonarola o seu quadro das ninfas para ser queimado, né? Então é interessante isso. O Milo Manara aceitou a proposta do Jodorowsky se ele pudesse desenhar, né, esse quadro aí interessante do Botticelli. Então tá o quadro aqui e o Botticelli levando e arrependendo aqui. Tá diante de Savonarola arrependido por ter pintado essas figuras nuas, falando que vai se retratar. Então isso aqui convenceu Milo Manara a fazer então os desenhos da HQ. Estão ouvindo a Ave Maria aqui na igreja? Justo nesse horário, né, que apresentando essa história horripilante aqui dos Borgias. Manara então corajosamente aceitou o desafio, mas não apenas por isso. Ele entendeu que meu roteiro metaforicamente tratava do nosso mundo atual. Aí o texto começa a falar das questões do mundo atual e etc. Mas a corrupção do Renascimento não foi capaz de impedir o surgimento de um Leonardo da Vinci, um Rafael, um Botticelli, um Michelangelo, um Dante, um Maquiavel e tantos outros que abriram novos horizontes à consciência humana. Isso nos traz uma grande esperança. É possível que a decadência do mundo atual seja apenas a dor de uma crisálida que se transforma em borboleta e que depois da última grande crise na qual mergulharemos, surge uma nova humanidade que olhará para nós com a mesma compaixão que sentimos pelos macacos. Alejandro Jodorowsky escreveu isso em 2011, em agosto. Então é interessante a HQ levar a refletir sobre isso, né? Nesse mundo de corrupção, decadência, tinha umas sementes ali de consciência, né, de beleza, através desses artistas. Botticelli, Leonardo da Vinci, Michelangelo. Mas a história dos Borgias permanece dentro desse contexto, né, como algo assim horroroso, né? A ambição humana vai até onde, né? E por isso um dos temas aqui que fecha o livro, né? Vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Indico essa HQ maravilhosa, Borgia, de Alejandro Jodorowsky e Milo Manara. Um abraço, até mais.